Sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo mais essa aula. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero em breve estar com vocês pessoalmente. Pessoal, o que nós vamos trabalhar nessas duas próximas aulas? Um recurso que constantemente é cobrado no exame de ordem. É importante termos o conhecimento de como ele funciona. Ele não é um recurso complexo, a gente vai ter gastar um tempo para a gente analisar as hipóteses de cabimento deste recurso, ok? Ele tem previsão a partir do artigo 581 do Código de Processo Penal, que também já começa a trazer as hipóteses e vai até o 592 do CPP, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui o recurso em sentido estrito. Pessoal, a primeira questão importante, o recurso em sentido estrito, diferente do que acontece, por exemplo, no recurso de apelação, ele tem hipóteses taxativas, ok? As hipóteses do recurso em sentido estrito são hipóteses taxativas e a sua grande maioria estão previstas lá nos incisos do artigo 581 do CPP, ok? Mas a gente vai ver que tem alguns outros casos mais esporádicos que eles estão fora desse rol do artigo 581, por exemplo, a gente vai falar lá do 294 do Código de Trânsito, ok? Sobre um decreto que fala da responsabilidade dos prefeitos e vereadores. A gente vai trazer algumas hipóteses que são importantes da gente estar analisando, ok? Mas a grande maioria das hipóteses que cabem recurso em sentido estrito, elas estão previstas nos incisos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, pessoal, vamos estudar essas hipóteses para a gente também ter um pouco mais de noção quando que vai ter esse cabimento, porque o exame de ordem vai ter que saber identificar essas hipóteses, se é caso de cabimento ou não. Mas antes de a gente entrar, propriamente dito, nas hipóteses que cabe reze, eu preciso fazer algumas ressalvas com vocês, porque a Lei de Execuções Penais, a Lei 7210 de 84, ele trouxe algumas alterações, apresentou reflexos diretamente no RESE. Então, existem algumas hipóteses que estão no artigo 581, que não mais são atacáveis via recurso em sentido estrito, o RESE. Por quê? Porque são decisões que, hoje, atualmente, compete a análise do juiz das execuções, ok? E dessa forma, por essa maneira, com base no artigo 97 da LEP, são atacáveis via agravo em execução, que a gente vai estudar ainda esse semestre, que é agravo em execução, que vai ter um prazo diferenciado do RESE, com força lá da súmula também, para ter respaldo na súmula 700 do STF. Então, algumas hipóteses que estão no artigo 581, que originalmente cabiam RESE, hoje caberão agravo em execução. Eu quero só citar essas hipóteses para vocês, que a gente vai tratar, a gente vai analisar essas hipóteses de forma mais específica quando a gente for falar sobre agravo em execução. Então, os incisos, por exemplo, inciso 11, que conceder, negar ou revogar sursis, o 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional, o 17, que decidir sobre a bonificação das penas, o 19, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado, 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do 774, 22, que revogar medida de segurança, 23, que deixar de revogar medida de segurança nos casos em que a lei permita, e o inciso 24, que converter a multa em detenção ou em prisão simples, embora essa possibilidade nem existe mais no Código Penal. Então, os incisos 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, eles não comportam mais recurso em sentido estrito, cabendo agora agravo em execução, que a gente vai trabalhar. Nosso próximo recurso que a gente vai estudar é o agravo em execução.
ok? Só fazendo um aprofundamento de uma hipótese específica, o inciso 11, que fala da decisão que concede, nega ou revogar o sursis, nós temos duas possibilidades. Se o sursis foi concedido ou negado na sentença, caberá recurso de apelação. Agora, se foi concedido, negado ou revogado pelo juiz das execuções, aí caberá agravo em execução, ok? De maneira bem superficial, são essas hipóteses que não cabe reze mais, mesmo estando no rol do artigo 581, só repisando. 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do artigo 581, eles não cabem mais reze. Então, vamos analisar as causas que cabem o recurso em sentido estrito. Coloquei aqui para vocês aqui um rol extenso. A gente vai falar bem breve sobre cada uma dessas hipóteses que eu coloquei para vocês aí. Primeira hipótese que nós temos é a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa. Então, se por alguma razão tivemos a rejeição da denúncia ou queixa, lá com base, por exemplo, no artigo 395, que é a falta de condição de ação, o pressuposto, cabe a acusação interpor recurso de distrito buscando o seu recebimento. Ok? O que a gente tem que analisar? Algumas questões importantes. Primeiro, a lei não faz distinção entre rejeição, igual está previsto no artigo 395, e a expressão recebimento, utilizada no artigo 581. Esse motivo, a maioria da doutrina e da jurisprudência vigente repudia qualquer distinção nesse sentido, ok? Então, de acordo com o posicionamento doutrinário e jurisprudencial, admite o recurso decidido estrito tanto quando fala em rejeição ou não recebimento. Por quê? Nós temos duas expressões que são taxadas na legislação. Se vocês pegarem o artigo 395, coloca a expressão rejeição, ok? Se vocês pegarem o 581, fala não recebimento, ok? Só que, como eu falei para vocês, a doutrina não faz distinção em não recebimento e rejeição. Eles tratam como se fossem expressões sinônimas. Então, independente se está falando de não recebimento ou de rejeição, cabe reze. Uma pergunta em relação a isso. Poxa, mas se o juiz vem e recebe a denúncia ou a queixa, mas ele altera a classificação do crime cometido inicialmente. Então, o juiz recebe, ele não vai rejeitar, só que ele altera a classificação de crime. O entendimento que vai prevalecer nesse caso é que tal decisão que altera a classificação, ele equivale à rejeição. Então, neste caso, também cabe reze, ok? E também cabe reze contra a decisão que rejeita o aditamento da denúncia. Também entra na hipótese desse inciso 1 do artigo 581, ok? Então, se usar a expressão rejeição ou não recebimento, cabe reze tranquilamente. Se o juiz recebe a denúncia ou queixa, mas altera a sua classificação, equivale à rejeição, cabe reze. E também cabe reze contra a decisão que rejeita o aditamento da denúncia. Observação importantíssima. No rito sumaríssimo, ok? A decisão que rejeita a denúncia não cabe reze. Caberá apelação, como nós já falamos na aula de apelação. Ok? Tranquilo? Então, da decisão que recebe a denúncia ou a queixa, ao invés de rejeitar, o juiz recebe. É uma decisão interlocutória simples, então não cabe recurso algum. O máximo que a gente pode tentar encaixar é o habeas corpus. Ok? Então, a decisão que recebe a denúncia ou queixa, por se tratar de uma decisão interlocutória simples, não cabe nenhum tipo de recurso. Ok? Depois, se vocês quiserem ver duas súmulas importantes sobre isso, súmula 707 e 709 do Supremo, que versam sobre essas matérias. Perfeito? Segunda hipótese de cabimento de reze.
Está lá no inciso 2, decisão que concluir pela incompetência do juízo. Incompetência do juiz, depois você escrever a lidinha, está disciplinada nos artigos 69 seguintes do Código de Processo Penal, ok? Galerinha, quando a gente fala de competência, nós temos alguns critérios que a gente utiliza para fixar a competência corretamente. Então, eu queria gastar um pouquinho com vocês, que isso aqui é muito importante, ok? Então, primeiro, depois a gente vai detalhar um pouquinho mais. A gente vai analisar a competência da justiça, competência em razão da pessoa, do foro e de juízo, ok? Então, justiça em razão da pessoa, foro e juízo. Moçada, então, a primeira coisa que nós temos que fazer para fixar a competência é analisar a competência em razão à sua justiça. Vamos analisar primeiro se é causa de justiça especializada ou de justiça comum. Então, a primeira coisa, justiça do trabalho, né? Obviamente, justiça do trabalho não tem jurisdição penal. Os crimes cometidos contra a organização do trabalho são de competência de Justiça Federal, artigo 109, salvo engano, inciso 6 da Constituição Federal. O artigo 109 é o artigo que vai regulamentar a Justiça Federal, as causas de competência da Justiça Federal. Justiça Eleitoral tem competência, tem jurisdição penal? Tem. A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar os crimes eleitorais, ok? E os crimes que forem conexos aos crimes eleitorais. Justiça Militar, né? Quanto ao objeto, cabe à Justiça Militar o julgamento dos crimes militares definidos em lei. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, olha se é Justiça Eleitoral ou militar. Não é? Perfeito. Nós já sabemos que não é justiça especializada, faz parte da justiça comum. Dentro da justiça comum, eu vou ter que analisar primeiro se é justiça federal ou se é justiça estadual. Justiça federal, vamos lá no artigo 109. Olha as hipóteses de jurisdição penal da Justiça Federal. Está no artigo 109. Então, primeiro, justiça especializada, nós já entendemos que não é justiça eleitoral, não é justiça militar. Vamos para a comum. Olhei dentro da Justiça Federal, não achei nada dentro da Justiça Federal. Ok, o que eu posso concluir? Que é justiça estadual. Pessoal, a competência da Justiça Estadual não é um rol taxativo. Vocês não vão encontrar um rol, são ações penais que vão ser julgadas e processadas perante a Justiça Estadual. E vai começar a nomear. Não. Igual acontece, por exemplo, no artigo 109 da Constituição Federal relacionada à Justiça Federal. Isso não vai ter. Ok? Quando a gente fala de Justiça Estadual, o critério que eu uso é um critério residual. É o que sobra. Então, primeiro, vou lá na Justiça Especializada, eleitoral, militar, não é. Pula para a dona comum, ou na Justiça Federal, também não é. Automaticamente, sobra a Justiça Estadual. Ok? Tudo que não for de competência das Justiças Especializadas ou da Justiça Federal deverá ser julgado pela Justiça Estadual, critério residual, resíduo, o que sobra. O que sobra vai para a Justiça Estadual. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é competência de justiça. Tem alguma justiça especializada? Segundo ponto importante, analisa a competência em razão da pessoa, prerrogativo de foro de função. Por exemplo, quem julga o presidente da República, o vice e os ministros de Estado em crimes comuns? STF. Membros do Congresso? STF. Ministro da STF? STF. Ministros dos outros tribunais superiores? STF. E assim sucessivamente. O PGR, Procurador-Geral da República, também é STF. Ok? Quem julga prefeitos? Tribunal de Justiça. Procurador-Geral de Justiça, TJ. Ok? Então, aquela prerrogativa de função, desembargadores, quem julga STJ, governadores STJ. Então, o segundo passo, ver se tem, em razão da pessoa, pela prerrogativa dele, tem como fixar a competência. Se não, passa para a competência em razão do foro, primeiro lugar da infração. Então, a regra é que a competência será determinada, será fixada pelo lugar em que a infração se consumou. Ok? Ou, também, em última hipótese, quando não for conhecido o lugar da infração, a ação penal poderá ser proposta perante o foro do domicílio do réu, nos termos do artigo 72 do CPP. Perfeito?
Então tá lá. Primeiro eu passei a competência da justiça, olhei se tem justiça especializada, se é federal ou estadual, ver se tem algum foro de prerrogativa de função específica para trazer esse julgamento. Se não tiver, olha a competência por foro, o local, o lugar que vai ser processado, ok? E depois tem a competência de juízo. Aqui, finalmente, eu vou determinar perante qual juiz deve ser proposta a ação, ok? Primeira coisa que tem que analisar, se é competência do júri ou não. Beleza? Tranquilo? Se não tiver, vê se tem algum juízo pré-evento. Se não tiver, distribuição livre, ok? Competência pela livre distribuição. Você vai entrar aqui em Anápolis, livre distribuição, ok? Lembrando que os ministérios públicos eles são vinculados com algumas varas criminais, então as ações penais públicas vão estar vinculadas diretamente àquela vara específica, tá certo? Se não observar algum desses critérios, ok? Gera a chamada incompetência do juízo. Lembrando que essa incompetência ela pode ser absoluta, incompetência relativa. A competência de justiça, né, analisar se tem justiça especializada ou não. Em razão da pessoa e competência material do júri, são casos de competência absoluta. Já a competência de foro e a de juízo, fixados pela prevenção ou distribuição livre, são competências relativas. Ok? De acordo com a regra lá do artigo 109 do CPP, se em qualquer fase do processo o juiz reconhece algum motivo que torne incompetente, ele deve declarar-se nos autos, havendo alegação ou não da parte, e a sua consequência, obviamente, é a remessa ao juiz competente. Então, a decisão relativa à incompetência, ela pode ser tomada de ofício, ou seja, sem provocar, sem ninguém pedir, sem a parte alegar, ou ser resultado de uma exceção de incompetência que é proposta pela parte. Então, toda decisão sobre incompetência pode ser originada de uma verificação de ofício por parte do juiz, ou seja, ninguém provocou, ninguém pediu, ninguém falou, ele observa e se declara se declara incompetente, ou é um resultado de uma exceção oposta pela alguma das partes que questiona a incompetência do juiz. Aqui, o presente dispositivo, ele está cuidando apenas da situação em que o juiz se declara incompetente de ofício, ok? Sendo que a hipótese de oposição de exceção de incompetência está prevista lá no artigo 110 do CPP. Perfeito? Uma observação importante. Essa inciso 2 fala a decisão pela incompetência. Então, da decisão que conclui pela competência do juízo, não incompetência, não cabe, não há previsão de nenhum recurso, ok? Caso a parte entenda que ele não é competente, aí ele pode utilizar a exceção de incompetência, ou, se for o caso, um habeas corpus, ou se for, por exemplo, se for cabível, pode aglutinar dentro da apelação, de acordo com o momento processual mais adequado para isso. Beleza? Tranquilo? Terceira hipótese de cabimento de rese. Decisão que julgar procedente as exceções, salvo, exceto a de suspeição. Ok? Pessoal, de acordo com o artigo 95 do CPP, as exceções podem ser opostas, né? De suspeição, de incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada. Ok? E de suspeição tem previsão no artigo 254 do CPP. Nos casos previstos no artigo 254, né? São aquelas hipóteses que o juiz não pode atuar no processo. Interessante que, em qualquer caso da decisão que acolhe a exceção de suspeição, não cabe recurso, porque o próprio dispositivo traz essa exceção, ressalva a hipótese de suspeição. Então, suspeição não vai entrar aqui neste caso. Perfeito? Então,
em qualquer das exceções opostas, exceto a de suspeição do juiz, ok? A ação que julgar procedente às exceções, cabe res. Perfeito? Tranquilo? Aí pode perguntar, beleza, Rafael, aí o artigo está falando das ações que julga procedente. E as que rejeita, ok? Também não cabe recurso. Mas, claro, se for o caso, a defesa pode alegar isso lá em sede de habeas corpus, por exemplo, ou até uma eventual apelação, de acordo com o momento adequado processual. Ok? Hipótese D, a decisão que pronuncia o réu. Ok? Se o juiz se convence da existência de crime, de elementos suficientes da sua autoria, ok? Sendo acolhida a acusação, o réu será levado ao julgamento pelo júri, tá certo? Então, neste caso, cabe rese também. Beleza? Próxima situação. Decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar inidônea fiança ou indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-lo, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante, está no item E. Moçada, esse caso é interessante a gente já analisar junto com o próximo, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Vamos analisar junto, que trata da mesma coisa, né? Fala das prisões processuais e a liberdade provisória. Vamos trazer algumas questões importantes. A acusação, ela vai ter interesse de recorrer da decisão que concede ou arbitra fiança, ok? Já a defesa, ela vai recorrer à decisão que nega, arbitra em valor muito excessivo, um valor elevado de forma excessiva, ou se julgar inidônea, quebrada ou perdida, ok? Nas hipóteses de interesse da defesa, embora o recurso expressamente previsto para o caso seja o recurso de distrito, também é adequado você impetrar um habeas corpus, né? Porque todas elas há um claro prejuízo à liberdade de locomoção. Então, nas hipóteses que cabe à defesa, por exemplo, a decisão que nega, que arbitra em valor excessivamente elevado, se julgar inidônea, quebrada ou perdida, também poderia ser objeto, por exemplo, do eventual HC, porque há um claro prejuízo à sua liberdade de locomoção e também caberia as hipóteses, né? E aqui tem esses casos relacionados a propriamente dita fiança, né? Que concede a fiança, claro, que seja concedido pelo juiz e não pela autoridade policial, porque o policial não concede, o policial ele vai arbitrar a fiança, né? Então, ele vai ter que arbitrar. Então, a decisão que concede fiança, que arbitra fiança, que nega fiança, que caça fiança, que julgar inidônea, ok? Então, é quando a autoridade tomar por engano a fiança que é insuficiente, ok? Quando julgar quebrada fiança. O que seria quebrada fiança? Quando o juiz concede a fiança, gera para o fiançado a obrigação de comparecer perante a autoridade todas as vezes que ele foi intimado. Todas as vezes que foi chamado, ele tem que comparecer. Então, caso ele deixe de fazer isso sem qualquer justificativa plausível, a fiança será considerada quebrada, ok? Então, se ele muda também sem prévia autorização, ok? Isso também são casos de fiança quebrada. Se julgar perdida a fiança, né? Quando o réu não se apresentar à prisão. O réu foi condenado à prisão, se não se apresenta, julga perdida a fiança. Ok? Então, tem várias hipóteses relacionadas ainda. Uma observação que eu quero deixar claro para vocês. Da decisão que deferir o requerimento, que efetivamente decreta a prisão preventiva, não cabe recurso de distrito. Por quê? Por falta de expressa previsão legal. Também não vai caber o rese da decisão que indeferir o pedido de revogação da prisão. Então, o ato que decreta a prisão ou indefere o pedido de revogação da prisão
não cabe recurso, o que cabe é impetrar um HC. Perfeito? Caberia ingressar com HC. Hipótese F. Decisão que julgar extinta a punibilidade ou indeferir o pedido de extinção da punibilidade. Ok? Então, vamos analisar os incisos 8 e 9 juntos. Ok? Porque versam sobre exatamente a mesma coisa. Julgar extinta ou indeferir o pedido de extinção da punibilidade. Ok? Onde a gente vai encontrar essas causas que a gente vai analisar relacionadas à extinção da punibilidade? Extinção da punibilidade, vocês vão achar artigo 107 do Código Penal, né? Que fala, olha, a morte extingue a punibilidade, a prescrição extingue a punibilidade, retratação do agente, perdão judicial. Então, vai ter lá, salvo engano, 9 hipóteses, que 2 estão revogados, que referentes à extinção da punibilidade. Ok? Então, se a decisão relacionada à extinção da punibilidade for durante o processo de conhecimento, cabe reze, tranquilamente. Agora, se foi durante o processo de execução da pena, aí cabe agravo à execução. A gente falou lá no início. Ok? Porque a Lei de Execuções Penais trouxe alterações importantíssimas relacionadas a isso, lá com previsão no artigo 97 da LEP. Então, se essa decisão ocorreu durante o processo de conhecimento, ok? Reze. Se foi durante o processo de execução, agravo em execução. Perfeito? Então, tanto a decisão que indefere o pedido de extinção da punibilidade, quanto a que declara extinta, cabe reze. Mas nós temos, por exemplo, algumas exceções a isso. Um importante que a gente pode citar, por exemplo, quando na sentença o juiz, ao mesmo tempo, ele não aceita o argumento de extinção da punibilidade e condena o réu. Neste caso, há uma sentença condenatória, da qual não cabe reze. Vai caber o que a gente já trabalhou, recurso de apelação. Depois dá uma olhadinha, artigo 593, parágrafo 4º do CPP. Então, quando na própria sentença o juiz ele afasta a alegação de extinção da punibilidade e condena o réu, não caberá reze, e sim recurso de apelação. G. Decisão que concede ou nega habeas corpus. Pessoal, prestem atenção que o próprio inciso fala apenas da hipótese de concessão ou negação. Aqui se refere à concessão ou negação de habeas corpus em primeira instância. Ok? Em primeira instância. Quando a autoridade coatora for autoridade policial ou particular, e se a ordem tiver sido impetrada perante o juiz de primeiro grau. Por quê? Caso o habeas corpus seja negado pelos tribunais dos estados, no TJ, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ou pelo TRF, se for Justiça Federal, ou ainda se for a nível de tribunais superiores, aí não cabe reze. Aqui caberá recurso ordinário constitucional. Depois dá uma olhadinha para vocês lerem, artigo 102 e 105 da Constituição Federal, respectivamente, fala do STF e do STJ. Ok? Então, nestes casos, quando o habeas corpus for concedido pelos tribunais que nós comentamos, né, TJ, TRF, os tribunais superiores, se ele foi concedido ou negado, cabe recurso ordinário. Ok? Tranquilo? Próximo. H. Decisão que anula... Cadê? A gente já falou da H, né? Decisão que concede ou nega habeas corpus. Próximo. Decisão que anula a instrução criminal no todo ou em parte. Pessoal, lembrando que essa nulidade que pode ocorrer na instrução criminal pode ter sido declarada de ofício ou a requerimento das partes. Então, se há anulação da instrução criminal no todo ou em parte, tranquilamente cabe reze. Agora, se o juiz indefere o pedido de anulação, aí não cabe reze. Ok? O que pode acontecer é ele impetrar, por exemplo, um HC.
Beleza? Então, a decisão que anula a instrução, reze. A decisão que indefere o pedido de anulação, o que vai poder caber é habeas corpus, ok? Ou você pode arguir, por exemplo, como a preliminar de apelação, a nulidade em sede de preliminar de apelação, ok? Não cabe reze. Então, reze vai caber quando o juiz anula. Agora, quando o juiz indefere o pedido de anulação, não caberá, ok? Próximo. Decisão que incluir ou excluir jurado da lista geral, ok? Então, cabe reze da decisão que vai alterar na lista de jurados, ok? Lembrando que essa lista geral de jurados, ela é publicada em outubro de cada ano e pode ser alterada de ofício ou mediante alguma reclamação de qualquer pessoa do povo ao juiz presidente. Perfeito? Tranquilo? Então, cabe reze nessa situação. Próximo. Decisão que denega a apelação ou julgá-la deserta. Então, quando o julgador ele denega a apelação, eu estou falando que o apelante não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal, que basicamente são 3. A tempestividade, que analisa-se se a apelação foi interposta no prazo legal. Analisa-se a adequação para saber se o recurso interposto é o recurso adequado. Lembrando que nós temos a questão do princípio da fungibilidade, né, lá do 579, que dependendo da situação o juiz pode aceitar um recurso ao invés do outro, ok? Lembrando que para que o juiz aceite essa questão da fungibilidade, tem que observar se o prazo do recurso adequado tenha sido observado. Okay? Então, se o recurso adequado tinha um prazo menor, se você propôs depois, não pode ter fungibilidade, porque o prazo é diferenciado. E o terceiro requisito refere-se à legitimidade. Okay? Se a parte tinha legitimidade e interesse para recorrer. Então, quando se faz o juízo de admissibilidade, far-se-á essa análise desses requisitos para ver se está presente. Se o juiz entender que não está presente, ele vai denegar a apelação ou julgá-la deserta. Pessoal, deserção é sinônimo de falta de pagamento de custas, deixar de efetuar o preparo. O que é o preparo no recurso? Pagamento de custas. Lembrando que esse pagamento de custas vai variar de acordo com os estados. Cada estado tem sua legislação própria que vai fixar a questão do valor do preparo. Beleza? Tranquilo? Então, se o juiz não aceita a apelação, ele denega a apelação, ou seja, fez o chamado juízo de admissibilidade negativo ou julgá-la deserta, cabe reze. Próximo. Decisão que ordena a suspensão do processo por questão prejudicial. Lá, a hipótese L. Lembrando, pessoal, as questões prejudiciais 92 e 93 do CBP. 92, as questões prejudiciais obrigatórias, né? Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de uma controvérsia sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia resolvida. E tem a prejudicial facultativa do 93, ok? Então, da decisão que determina a suspensão, cabe reze. Beleza? Próximo, M. Decisão do incidente de falsidade. Incidente de falsidade tem previsão, artigos 145 e seguintes do Código de Processo Penal, ok? E quando vai ser instaurado? Quando qualquer uma das partes arguir por escrito a falsidade de um documento que está presente nos autos, ok? Então, nessa decisão relacionada a esse incidente que foi arguído pelas partes, cabe reze, ok? Tranquilo? Então, próximo que nós temos aí, N, aí já não está mais no rol do artigo 581. Quero falar com vocês sobre 3 hipóteses bem interessantes que estão fora desse rol do artigo 581, mas é interessante a gente falar. A decisão que suspende cautelarmente a permissão ou habilitação para dirigir
ou proibição de sua obtenção ou indeferir o pedido de suspensão. Então, a decisão que suspende ou indefere o pedido de suspensão. Aonde a gente vai achar fundamento para tal? 294, parágrafo único do Código de Trânsito. A Lei 9503 de 97 trata sobre isso, ok? O que esse dispositivo fala, pessoal? Em qualquer fase da investigação criminal ou da ação penal, o juiz pode decretar a suspensão cautelar da permissão ou habilitação para dirigir veículo, ou até a proibição de sua obtenção. Se a pessoa está em processo de tirar a carteira, por exemplo, pode proibir a sua obtenção. É claro, pessoal, que não é todo caso, né? Essa medida vai ser tomada, essa decisão cautelar vai ser tomada quando ficar efetivamente comprovada a necessidade para a garantia da ordem pública. Então, ele, claro, vai apresentar a sua motivação para tal, ok? E cabe reze, ok? É tranquilo o cabimento de reze nesse caso, ok? Então, quando o juiz, ele dá uma decisão positiva, ele suspende a permissão ou habilitação ou não deixa tirar, ou a parte, o MP requer esse pedido de suspensão e o juiz indefere. Então, mesmo quando o juiz defere ou indefere o pedido de suspensão, ok? Cabe reze. 294, parágrafo único do Código de Trânsito. Próximo, decisão de arquivamento da representação, lá do artigo 6º, parágrafo único da Lei 1508-51. Essa lei, pessoal, de 1951, ela vai regulamentar as contravenções relativas a jogo do bicho e jogo de corrida de cavalo fora do hipódromo, né? De acordo com esse dispositivo, qualquer pessoa do povo pode provocar a iniciativa do MP, né? Que seria através da sua representação. Só que essa representação que está nesse dispositivo, a gente sabe que não é a representação que a gente trata de ação. Nesse caso, é só a notícia crime. Você vai estar fazendo a notícia da crime, né? Que é enviada ao promotor de justiça. Se for arquivada, o autor que faz essa representação, que na verdade é notícia crimes, pode oferecer recurso em sentido estrito. Perfeito? E a última hipótese, para a gente acabar as hipóteses de cabimento, o despacho concessivo ou denegatório de prisão preventiva ou afastamento do cargo, lá do Decreto-Lei 201 de 67. Esse decreto, pessoal, ele vai dispor sobre os crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. Então, no caso dos crimes descritos nesse dispositivo, o juiz, quando recebe a denúncia, ele vai manifestar, ok? De forma, obviamente, motivada, sobre a prisão preventiva do acusado, ok? No caso dos crimes de apropriação, desvio de bens, utilização indevida de bens, ok? E em todos os casos, sobre o afastamento do exercício do cargo. Então, o juiz recebe a denúncia, ele vai analisar o caso de prisão preventiva ou afastamento do cargo, do exercício do cargo durante a instrução. Então, essa decisão que concede ou nega, então, independente se é de concessão ou uma decisão denegatória, cabe reze. Beleza? Continuando. Qual é a competência para julgar o recurso em sentido estrito? Pessoal, o recurso em sentido estrito, o reze, ele tem que ser interposto perante o juízo de primeiro grau que proferiu a decisão recorrida. Então, ela é endereçada ao juiz de primeiro grau, ok? E as suas razões são endereçadas para o tribunal, que vai julgar. Parece um pouco com o recurso de apelação, a gente vai ver só uma diferenciação que não pode acontecer. Então, interpõe o recurso. Se você quiser, você já pode apresentar as suas razões. Claro que for exame de ordem, você vai ter que colocar suas razões. Mas se for na prática, você pode só interpor o recurso. E depois você vai ser intimado para, óbvio, de forma sucessiva. Primeiro, o recorrente apresenta as suas razões e, em seguida, o recorrido apresenta as suas chamadas contra-razões. Ok? Se o recorrente já apresentar suas razões junto
com a peça de interposição do recurso, obviamente vai ser intimado o recorrente para apresentar as suas contrarrazões. Agora, se ele só apresenta o recurso, primeiro é intimado o recorrente para apresentar suas razões, e em seguida o recorrido para apresentar as suas contrarrazões. Ok? Uma questão importante, pessoal. O cidadão apresenta o recurso. Ele precisa ser intimado para a questão das intimações para apresentar as razões, as contrarrazões. Isso vai gerar um pouquinho de polêmica, gerou um pouquinho de polêmica, especialmente naqueles casos quando o juiz rejeitava a denúncia ou queixa. Por quê? Quando o juiz rejeita a denúncia ou queixa, ainda não formou aquela relação processual, ela não está regularmente instaurada, porque não tinha nem sido recebida a inicial. Então, vamos dizer assim, o réu ainda não estava presente no processo ainda. Então, como não tinha relação jurídica devidamente formada, existia uma dúvida se, mesmo assim, o recorrido deveria ser intimado para apresentar suas contrarrazões. E nós temos a súmula 707 do STF que resolveu essa questão com os seguintes termos: constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Então, a falta de intimação do denunciado para apresentar suas contrarrazões é causa de nulidade. Falei para vocês que tem algumas semelhanças com a apelação, mas o que vai diferenciar em relação à apelação? O recurso de apelação, você tinha 3 situações que você poderia apresentar suas razões. Você podia apresentar junto a peça de interposição, perfeita. Você poderia apresentar no prazo legal depois da sua apresentação da peça de interposição, então você interpunha e depois juntava as razões, ou você ia lá diretamente no tribunal e apresentava diretamente as razões recursais em segunda instância. Ok? No RES, isso não acontece. É vedada a apresentação de razões diretamente no tribunal. Claro, as razões são dirigidas ao tribunal. Você vai endereçar para o tribunal as razões, mas você não pode entregá-las diretamente no segundo grau. Por que não? Porque o juiz de primeiro grau tem a oportunidade de exercer o seu juízo de retratação. Ele pode voltar atrás, ok? Ele pode voltar atrás. Então, como ele pode voltar atrás, ele não pode apresentar diretamente as razões lá no tribunal. Você tem que apresentar em primeiro grau, para que ele possa exercer o juízo de retratação ou não. Referente ao juiz de retratação, vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque você tem que colocar isso até no seu modelo quando você for fazer. E se o juiz exerce o juízo de retratação? Ele exerce o juízo de retratação e mantém a decisão. Pessoal, se ele mantiver a decisão, vamos colocar lá, se o juiz mantiver essa decisão, ele vai mandar os autos à instância superior para que seja novamente apreciado o mérito. Por quê? Porque se ele reformar a decisão, se ele voltar atrás ou ele reformar, ele pode causar prejuízo à parte contrária. Então, como essa nova decisão poderia contrariar, poderia comportar o rese, então também ele vai caber o remessa ao Tribunal Superior. Então, cabe à parte que foi prejudicada apresentar uma simples petição que vai subir, independente de novas razões. Então, o quadro que a gente pode analisar é isso. Olha, a interposição é endereçada ao juiz da vara criminal, ok? Que vai poder exercer sua justiça de retratação. E o que você vai fazer com as razões? Primeiro, elas são dirigidas ao tribunal, a gente coloca lá, né? Méritos julgadores, comenda câmara, né? Comenda turno. As razões vão ser anexas à peça de interposição ou juntadas em juiz de primeiro grau. Lembrando que eu não posso juntar diretamente no juiz de segundo grau. E as contrarrazões são dirigidas ao tribunal e anexas à petição de juntada no juiz de primeiro grau.
Pessoal, as contrarrazões, elas têm uma estrutura geral. Faço a petição de juntada, ok? E apresento as contrarrazões propriamente ditas, ok? Elas são direcionadas da mesma forma que as razões para o órgão que vai julgar, ok? Então, a estrutura é muito semelhante, ok? E uma das coisas que você pode pedir, por exemplo, é o não conhecimento do recurso, se faltar, por exemplo, requisitos obrigatórios do recurso, né? O recurso é intempestivo, não houve preparo, por exemplo, você pode sofrer esses pedidos. E quem tem legitimidade? Eu fiz um quadro aqui para vocês, para ver quem tem legitimidade de acordo com aqueles casos que a gente colocou. Olha, a decisão que rejeita a denúncia ou queixa tem legitimidade, acusação. Que concluir pela incompetência do juízo, acusação. Que julgar procedente as exceções, acusação. Que pronunciar o réu, defesa ou acusação. Por que defesa ou acusação? Você pode tirar dúvida aqui, mas por que a acusação vai querer recorrer de uma decisão que pronuncia o réu? E se o juiz pronunciar por um crime mais leve? Cabe. Ok? Então cabe. Que concede fiança, acusação. Que nega, caça, julga inidônea, quebrada ou perdida, defesa. Que arbitrar fiança, podem ser os dois. Se arbitrar, por exemplo, um valor muito baixo, a acusação pode recorrer. Se arbitrar um valor muito alto, a defesa pode recorrer. Indefere requerimento de prisão preventiva ou revogado, acusação. Relaxar a prisão em flagrante, acusação. Concede liberdade provisória, acusação. Julga extinta a punibilidade, acusação. Se tiver acidente de acusação, também pode. Que indefere o pedido de extinção de punibilidade, defesa. Concede HC, acusação. Que nega habeas corpus, defesa. Que anula a instrução criminal no todo ou em parte, acusação. Que inclui ou exclui jurado da lista, qualquer do povo, inclusive o próprio jurado excluído. Lembra que a gente falou que qualquer do povo pode questionar a lista que é publicada? Então, qualquer do povo também pode interpor o rese. Que denega a apelação ou julgá-la deserta. O apelante, né? Obviamente, o apelante pode fazer isso. Que ordena a suspensão do processo por questão prejudicial. Como o processo vai demorar, o processo pode atrasar, acusação. Que decidir o incidente de falsidade, a parte que arguiu a falsidade. Que suspende a permissão de dirigir ou habilitação ou a proibição, a defesa. E a decisão que indefere o pedido de suspensão, acusação. Que arquivar aquela representação, que a gente falou que não é uma representação, né? Seria a notícia de crime. O autor da representação, que pode ser qualquer do povo. Que concede prisão preventiva ao afastamento do cargo no decreto que analisa os crimes de prefeitos e vereadores, a defesa, que nega a prisão preventiva ao afastamento, a acusação. Ok? Esse quadro também vai estar no material de vocês também, depois você dá uma olhadinha com mais detalhes. Prazo. Regra 5 dias. Exceções. Recuso da decisão que incluir jurado na lista geral ou excluir. 20 dias. Recurso interposto supletivamente procedente de acusação, 15 dias, igual nós já trabalhamos lá na questão da apelação. Por exemplo, o MP não recorreu, depois do prazo final do MP, o assistente de acusação pode supletivamente apresentar recurso. Perfeito? Lembrando que a assistente de acusação só apresenta recurso de forma supletiva, apenas na ausência de recurso interposto pelo MP. Então, se o MP recorre, eles não podem interpor recurso. Beleza? Contagem, 798. Ok? Tranquilamente. Então, exclui o dia do começo, inclui o dia do final. E a juntada das razões, elas podem ser oferecidas dentro do prazo de 2 dias. Ok? Tranquilo? Prevalece o entendimento na doutrina, na jurisprudência, que mesmo o cidadão interpondo o rese, sabendo que ele vai ter que apresentar suas razões, ok? É imprescindível a sua intimação para apresentar as razões, ok? Depois que é intimado, começa a contar o prazo de 2 dias. Terminou, 2 dias para as contra-razões. Perfeito? Então, prazo de 5 dias para interposição, razões e contra-razões, 2 dias.
As teses que podem ser alegadas, pessoal. Na interposição, a gente vai ter que requerer, obviamente, recebimento e processamento do recurso, o juízo de retratação, ok? E caso entenda pelo não o juízo de retratação, ou seja, ele vai manter a sua decisão, que juiz de retratação, já aviso para vocês, é algo muito raro, remete o recurso para o TJ, se for competência da Justiça Estadual, ou para o TRF, se for competência da Justiça Federal. Pessoal, as teses, eu não coloquei no quadro aqui para vocês, que ela é bem extensa, mas está no material de vocês. Então, tá lá. Se a hipótese for do inciso 1 de que você quer que seja recebido a denúncia ou queixa, ok? Então, a sua tese, olha, a denúncia tem que ser recebida. O que você vai pedir? O recebimento da denúncia. Se for referente à questão da incompetência, você vai alegar o quê? Que o juiz é competente e que tem que ser reconhecida a competência do juiz. Ok? Se for a questão das exceções, o que você vai alegar? Você vai alegar que a exceção tem que ser julgada improcedente. E por conta disso, o pedido é o quê? Julgamento de improcedência da rejeição. Se for caso, por exemplo, de fiança concedida, a tese é o quê? Fiança inadmissível, cassação da fiança. Se for hipótese de fiança negada, você vai falar que tem o direito de prestar a fiança e que seja concedida a liberdade provisória com arbitramento de fiança. Se for questionar o valor da fiança arbitrada, se for o valor muito alto, a defesa vai alegar que, olha, o valor está muito alto, excelência. O que você pede? Redução. Agora, não, o valor está muito baixo, excelência. A acusação vai alegar. O que você vai pedir? A majoração, o aumento da fiança. Se for o caso de fiança cassada, você vai falar que a fiança é cabível no caso, seja mantida a liberdade provisória com fiança. Fiança julgada inidônea, você vai falar que o valor da fiança está correto, seja mantida a liberdade provisória com fiança. Se for o caso da preventiva, ok? Que você vai falar que há razões para decretar ou manter a preventiva, e o pedido é que da decretação ou manutenção da prisão preventiva. Se for relacionado à questão da liberdade provisória, concedeu a liberdade provisória, qual vai ser sua tese? A inadmissibilidade da concessão da provisória. O que você vai pedir? Revogação da provisória. Se for a questão do relaxamento da prisão em flagrante, você vai alegar qual que é a sua tese? Não há razão para relaxar. O que você vai pedir? A manutenção do flagrante. Por exemplo, se for lá com base no 7, o que você vai alegar? Que não há motivo para o quebramento ou perdimento da fiança. Então, seja mantida a liberdade de confiança. Ok? Inciso 8, aquele que fala da questão da decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. O que a gente vai alegar? A punibilidade não está extinta. Então, você quer que reforma a decisão que extingue a punibilidade? O 9, que fala do indeferimento do pedido de reconhecimento de prescrição de outra causa de extinção de punibilidade. O que a gente vai alegar? A punibilidade está extinta. Então, seja declarada extinta a punibilidade. Se for com base no 581.10, primeira parte, concede HC. O que a gente vai falar? Que não pode conceder HC e você pede o quê? Seja negado HC. Segunda parte do 10, nega a ordem de HC. A gente vai falar, olha, existe alguma coação ilegal que justifica a interposição e a concessão do habeas corpus. Então, o que a gente vai pedir? A concessão do habeas corpus. 13, que fala sobre a anulação do processo da instrução criminal. Qual que é a tese? Não tem nenhuma nulidade para gerar a instrução criminal. Então, a gente quer que seja reformada a decisão que anulou o processo. Se for com base no 14, a questão da inclusão na lista de jurados, né? A inexistência de motivo para modificação da lista, ou relacionada à inclusão ou exclusão. Não tem nenhum motivo para modificar que seja excluído ou incluído o jurado de acordo com o que ocorreu no caso. Se foi a questão que negou a apelação ou julgou deserta a apelação, o que você vai falar assim? Olha, excelência, preencheu os requisitos,
tem que se fazer um juízo de admissibilidade positivo, né? Ou não tem deserção. Está aqui, ó, houve o pagamento do preparo corretamente. Então, o que você quer? Seja recebida e processada pela ação. Se vou com base no 16, aquele que faz a questão da suspensão do processo pelas questões prejudiciais do 92 e 93. Ó, não tem nenhum motivo que justifique a suspensão, então você quer o quê? Caça a suspensão, normal prosseguimento do feito. 18, que fala da questão da falsidade. Se for questionando a falsidade, se você vai alegar que o documento é falso, que seja julgado, você pode questionar que há a falsidade ou o documento é verídico. Então, você vai alegar, vai pedir que seja julgado improcedente ou julgado procedente, de acordo com o que você vai estar trazendo de argumentos. Aquela questão do Código de Trânsito, a questão da decisão que suspende, né? A primeira parte que fala da decisão que suspende, que a gente vai alegar, que não tem nenhum motivo para suspender, e pede o quê? Reforma da decisão que decretou a suspensão. Agora, a segunda parte, que fala da decisão que não aceita o pedido de suspensão, que a gente vai falar, excelência, tem motivos claros para determinar a suspensão. Fala da questão da possibilidade e necessidade da suspensão e pede a decretação da suspensão. Ok? A questão daquela representação, que não é propriamente dita uma representação, a da lei de 1951. Você vai falar que é pertinente a representação e que pede o quê? A instalação da ação penal. Ok? Se for do decreto 201/67, né, a primeira parte, que fala da decisão que decreta a preventiva ou afasta do cargo, você fala assim, olha, não tem nenhum motivo para decretar e para afastar do cargo. Então, revoga a preventiva e se mantém o cidadão no cargo. Se for a segunda parte, ou seja, a decisão que não determina a preventiva e não afasta, o que você fala assim, excelência, tem sim elementos nos autos que comprovam a necessidade, possibilidade de se decretar a preventiva e afastamento do cargo. E você vai pedir o quê? Que seja decretada a preventiva e afasta do cargo. Beleza? Tranquilo? Só uma questão importante, antes de a gente passar para a questão das teses finais para a gente alegar. Quando a gente fala que o rese foi interposto daquela sentença de pronúncia, que nós falamos também, se vai pronunciar o réu com base no inciso 4 do artigo 581, nós temos que ficar extremamente atentos para você especificar qual nulidade que pode acontecer. Então, existe uma questão interessante que é a chamada eloquência acusatória, né? Quando o juiz ele usa muitos adjetivos e alguns termos que não são interessantes, são termos peremptórios, como a lei diz. Então, por exemplo, se ele usa termos assim, o réu é frio, igual eu coloquei no material de vocês, né? Ou os termos peremptórios, a tese de defesa é impossível de ser acolhida. Gente, o que você está falando com isso? Não adianta lá no júri, que vai ser impossível de ser acolhida. O próprio magistrado já está usando um termo peremptório assim, não adianta nada usar isso aí. Isso, você pode alegar a nulidade que ela utiliza como base a chamada eloquência acusatória. Né? Então, a gente vai ter uma tese de anulação de nulidade por violar o 413, parágrafo 1º, cumulado com 5644 do CPP. Então, depois de termos os debates orais, o juiz que atua na primeira fase do procedimento do júri, ele vai proferir uma sentença de pronúncia. Né? Pode ser de pronúncia, pode ser uma sentença onde vai impronunciar, pode ocorrer uma absolvição ou uma desclassificação. Então, como é que vai analisar? Se for a questão de pronúncia, ele vai dar a pronúncia quando ele tiver elementos de existência do crime e indícios que o réu seja autor ou partícipe. Vai ser uma decisão de pronúncia. Uma decisão de impronúncia, quando o juiz não se convencer da existência de crime ou de indícios que o réu seja autor ou partícipe. Né? A desclassificação do 419, quando o juiz se convencer da existência de crime que não seja de competência do júri. Tentativa de homicídio, o cara fala, não, foi lesões corporais, vai desclassificar. Ou a absolvição sumária, também pode acontecer, do 415, quando
provada a inexistência de fato, ok? Provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato. O fato não constitui infração penal. Demonstrado caso de isenção de pena ou exclusão do crime, ok? Então, isso pode ser alegado em título de absolvição sumária, ok? Então, isso tudo, obviamente, a gente tem que analisar o seguinte: sentença de pronúncia. Quem que vai recorrer? Regra geral, obviamente, que é a defesa. Mas eu falei para vocês mais no início. A acusação pode recorrer, por exemplo, numa sentença de pronúncia, de forma bem excepcional. Quando? Quando o juiz, na sua própria sentença de pronúncia, ele alterar a classificação para um crime mais leve do que foi descrito na denúncia, na peça inicial. Então, neste caso, de forma bem excepcional, a acusação pode recorrer. Ok? Tranquilo? Então, para a gente trazer alguns parâmetros de raciocínio, nós vamos colocar que podem ser deduzidas em recurso de distrito contra a sentença de pronúncia as seguintes teses. Coloquei para vocês aqui conta que pode acontecer. Você pode pedir nulidade, a tese de nulidade, você vai pedir o quê? A anulação, a extinção da punibilidade, obviamente, extinção da punibilidade. E no mérito, o que a gente pode pedir? A gente pode pedir, por exemplo, a absolvição sumária, mas com base em que eu vou pedir a absolvição sumária? Inexistência de fato, negativa de autoria, atipicidade da conduta, alguma excludente de ilicitude, por exemplo, estado de necessidade, legítima defesa, ok? Estrito cumprimento do dever legal. Então, tudo no artigo 23 do Código Penal vocês vão encontrar as excludentes de ilicitude. Ou também você pode alegar excludente de culpabilidade. Olha, a inimputabilidade do acusado, a ausência de potencial consciência da ilicitude ou a inexigibilidade de conduta diversa. Você pode alegar também no mérito aqui dessa situação. Então, isso no mérito. O que também pode ser alegado no mérito? Falta de prova. Não existe prova nessa situação. Aí, neste caso, nós vamos alegar o quê? A impronúncia lá do 414, que fala quando o juiz não se convencer da existência do crime ou indícios que o réu seja seu autor. E pedidos subsidiários. Olha, beleza, houve um crime, mas esse crime aí, ele não está no rol dos crimes de competência do júri, tá? Não é um crime de competência do júri, você pede a desclassificação. Ou o crime, ele é mais leve que incluído na competência do júri. Então, você pede a desclassificação ou exclusão da causa de aumento de pena. Ok? Pessoal, um modelinho bem tranquilo relacionado ao RESE. Primeiro a gente vai colocar como se fosse um modelo de RESE nas razões do RESE, ou seja, você está interpondo o RESE. E o segundo hipótese, eu vou trazer um modelo de causa quando você está fazendo as contra-razões do RESE. O endereçamento, o que a gente vai ter que analisar? Duas coisas, se é de competência da Justiça Federal ou estadual, se é de competência do júri ou não. Beleza? Então, vamos analisar as seguintes situações. Feito isso, então tá lá. A, já qualificado nos autos, se você quiser qualificar novamente, fica a seu critério. Ok? No processo crime epígrafe número tal, vem para o seu advogado infracinado, a presença de Vossa Excelência, e aqui a gente vê os puxa-saquismos, né? A ínclita presença de Vossa Excelência, a maravilhosa presença de Vossa Excelência, tem várias terminologias que não tem necessidade, ok? Presença de Vossa Excelência é mais que suficiente. Não se conformando com a decisão de folhas tal, e futuramente, quando for processo eletrônico, evento tal, você vai especificar o conteúdo da decisão, tá? A decisão que pronunciou, a decisão que analisou a questão do impedimento, da incompetência, do juízo, a decisão que julgou procedente às exceções, todos aqueles casos que nós falamos do artigo 581, né? Que quebrou fiança,
que concedeu fiança, que decretou extinta punibilidade, você vai especificar aqui, tá? A decisão de folha tal que, por exemplo, que concluiu pela incompetência do juízo, com fundamento no artigo, a incompetência do juízo está no inciso 2, no artigo 581, inciso 2 do Código de Processo Penal, interpor, o verbo correto é interpor, porque interpor você coloca algo entre alguma coisa, então já existe a inicial e você vai colocar dentro da inicial, então você não pode colocar, por exemplo, propor, que propor parte do pressuposto que não tem nada antes, então o verbo correto é interpor, recurso em sentido estrito, pelos motivos de fato e de direito a seguir deduzidos. Assim sendo, caso Vossa Excelência entenda que deve manter a respeitável decisão, requer seja o presente recurso remetido ao egrégio tribunal competente, termos em que, requerendo, seja ordenado o processamento do presente recurso, com as inclusas razões pede deferimento. Gente, na OAB, a gente vai ter que colocar as razões. Se fosse na prática, você colocaria, né? Você pode colocar que você apresentaria as razões em prazos, no momento oportuno, ou seja, depois de ser intimado para apresentar suas razões no prazo de 2 dias. Mas na OAB, a gente tem que colocar as razões de forma clara. Lembrando que as razões não podem ser apresentadas diretamente no Tribunal de Justiça, porque o TJ, porque o juiz de primeiro grau pode exercer o juízo de retratação. Nesses termos pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Não coloquem diferente, tá, pessoal? Não coloquem, de novo, OABGO, Anápolis, não coloquem esses dados. Ok? As razões, lembra que a gente falou que as razões são encaminhadas diretamente para o tribunal. Então tá aí. Egrégio Tribunal de Justiça, colém da Câmara, ínclitos julgadores, douta Procuradoria. Gente, isso aqui são todos pronomes, tá? Olha, um tribunal correto, uma Câmara respeitado, seria nesse sentido, esses elogios. Nome do recorrente, nome do recorrido, a origem, qual que é a vara, primeira vara criminal da comarca de Anápolis, Goiás. Qual que é o número dos autos? Número dos autos mortal. Razões de recurso em sentido estrito. No caso em tela, no caso em análise, é necessária a reforma da decisão, pois não se conformando com a respeitável decisão proferida, vem dela recorrer em sentido estrito, aguardando que ao final se digne Vossa Excelência reformá-la pelas razões a seguir expostas. Aí você vai narrar os fatos, né? E aqui eu até coloquei de forma bem clara. Gente, prova da OAB é vedado você inventar qualquer dado, qualquer situação. Não coloquem isso. Olha, o juiz, ele indeferiu o requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, e por conta disso, o réu está em situação grave, problemas psicológicos. Gente, você está inventando coisa, ok? Pelo amor de Deus. E é claro que também você não vai pegar lá o caso concreto e jogar de qualquer jeito, igualzinho está lá, num parágrafo só, igualzinho, ok? Então você vai pegar aquele fato que foi dado pelo examinador e você vai encaixar e vai narrar em parágrafos, tá? Uma leitura bem tranquila. Lá no seu direito, você vai apresentar as teses, vai justificar. Claro, a OAB, doutrina e jurisprudência, você não vai colocar e coloca a sua conclusão. Pedido. Diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, né? Você quer que seja julgado procedente o recurso, entre aspas, né? O julgamento de procedência de recurso é provimento do recurso, ok? Provimento ou improvimento ou não provimento, vocês podem ver essas expressões nos julgados. Então, aqui você quer que seja provido o recurso. Provimento ao presente recurso para tornar sem efeito a decisão impugnada no sentido de, você vai especificar qual é o sentido da sua decisão, como medida de inteira justiça. Nesses termos, pede, espera, deferimento, local, data, advogado. Aqui, pessoal, próximo que eu vou falar com vocês, já é um modelo de contra-razões ao recurso em sentido estrito. Você vai endereçar normalmente, ok? Já qualificar nos autos, se você quiser qualificar de novo, fica a seu critério. Tá? Do processo crime em epígrafe número. Epígrafe assim, análise em cima do que a gente está discutindo. Vem por ser advogado, infracinado, a presença de Vossa Excelência, com base no recurso interposto por fulano de tal, né, recurso interposto pelo fulano de tal, com fundamento nos artigos 588 e 589 do CPP, ok? O 588 e 589 já começa a falar em relação às respostas, ok?
requer a juntada das contrarrazões de recurso em sentido estrito pelos motivos de fato. Assim sendo, caso Vossa Excelência entenda que deva reformar a respeitável decisão, requer seja o presente recurso remetido ao egrégio tribunal competente. Temos em que, requerendo seja ordenado o processamento das contrarrazões, pede deferimento, né? Aí vem, a estrutura é muito parecida, ok? Egrégio Tribunal de Justiça, coluna da Câmara, inclusive julgadores, recorrente, recorrido, origem, autos. Contrarrazões de recurso em sentido estrito. Pessoal, só fazer uma observação, existem alguns advogados, alguns modelos até disponíveis, que eles colocam as contrarrazões lá em cima. Ao invés de colocar egrégio tribunal, coloca as contrarrazões lá em cima. Aí coloca contrarrazões de recurso em sentido estrito. Recorrente, recorrido, origem, autos, aí abaixo coloca egrégio Tribunal de Justiça, coluna da Câmara e os julgadores do outro Procuradoria. Tanto faz, tá? Se você colocar as contrarrazões lá em cima ou embaixo, inverter não faz. O importante é você colocar a menção claramente, que são as razões ou contrarrazões de acordo com o lado que você está fazendo. No caso em tela, é necessária a manutenção da decisão, pois não se conformando com o recurso interposto por fulano de tal, contra a respeitável decisão de florestal, proferida em favor do recorrido, vem apresentar contrarrazões, aguardando o final se dignem vossas excelências mantê-la pelas razões a seguir. Da mesma forma, pessoal, dos fatos, narra os fatos, do direito apresenta sua tese, justifica sua tese, OAB não precisa colocar doutrina de jurisprudência e faz a conclusão do direito. Pedido. Diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, devendo ser mantida a respeitável decisão no sentido de, coloca no sentido de por que manter a decisão no sentido de conceder a fiança, de concluir pela incompetência, de ter pronunciado o réu, ok? De acordo com o caso, nestes termos, pede espera deferimento, ok? Então, galera, só para a gente fechar, o que é importante analisarmos? Se for OAB, a OAB sempre vai te dar um caso para a gente analisar. Primeiro, a OAB sempre vai colocar no final. Você viu que aquelas hipóteses que nós tratamos, eu falei muito assim, olha, cabe habeas corpus, cabe habeas corpus, cabe habeas corpus, né? Várias hipóteses aquela ali, cabe habeas corpus tranquilamente. Né? Então, por exemplo, que a revoga ou não concede a prisão preventiva, questões de prisão, questões de fiança, tudo isso vai restringir o direito de locomoção da parte. Então, caberia HC tranquilamente. Só que o próprio exame de ordem coloca assim, olha, apresente a peça cabível, excetuando o habeas corpus. Então, o próprio examinador já coloca lá que não quer habeas corpus, entendeu? Então, o que a gente vai analisar? Primeiro, se é rese. Vai lá no artigo 581, olha as hipóteses, encaixa, é rese. Não encaixou, apelação. E se já tiver na fase de cumprimento de pena, vai ser agravo, que é a nossa próxima matéria que a gente vai falar que é agravo em execução. Então, a questão dos recursos no penal acontece mais ou menos assim, nesse sentido. Vamos analisar qual é o momento processual para a gente entender um pouco qual recurso que a gente vai caber. Para vocês terem ideia, se a gente pegar, por exemplo, os últimos exames de ordem, caiu agravo de execução, recurso de distrito, contrarrazões de apelação, que é a mesma coisa de apelação, memoriais, ok? Recurso de apelação, resposta à acusação, agravo em execução, memoriais, apelação, resposta à acusação, memoriais, contrarrazões de apelação, recurso de apelação, memoriais, agravo em execução, ok? Queixa-crime, que também nós falamos em queixa-crime, memoriais, recurso de apelação, rese, memoriais, resposta à acusação, apelação como assistente de acusação, que é praticamente a mesma coisa, lembrando que apelação como assistente de acusação é só depois do prazo que o MP teria, então é um recurso supletivo, ok? Um pedido de relaxamento de prisão, apelação, rese, resposta à acusação e memoriais. Essa ordem que eu falei para vocês, pessoal, é do último exame para trás. Então, eu acabei de apresentar para vocês, de 2010 para cá, quais foram as peças que foram cobradas pelo exame de ordem. Então, o que ganhou? Memoriais, apelação e rese. São as peças mais cobradas no exame de ordem. E a última caiu, foi agravo em execução no exame de ordem 29, caiu
caiu a grave execução, que é a nossa última peça que a gente vai trabalhar para a gente fechar esse semestre de prática. Então, a gente conseguiu trabalhar praticamente todas as peças que são cobradas do exame de ordem. Beleza? A gente só vai finalizar na nossa última aula com a grave execução. Tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Estou à disposição de vocês via WhatsApp, tá? Aqui para tirar qualquer dúvida que vocês, porventura, possam ter ao longo desse estudo do RESE. Um forte abraço para vocês e até a próxima.